Antes mesmo de você tirar qualquer conclusão, eu te peço apenas uma coisa. Fica comigo até o final desse vídeo. Porque isso aqui não é pedido de demissão do Diniz, não é uma caça às bruxas do canal e muito menos um desespero. Mas preste atenção, quando um time de futebol faz apenas 11 pontos em 45 pontos disputados, a gente precisa parar e se perguntar se está mesmo tudo normal. O discurso da diretoria, nenhum. Não aparecem para dar resposta. Mas o discurso do treinador segue calmo, tranquilo, confiante. Só que os números contam outra história. Hoje eu vou te mostrar por que essa conta não fecha no Vasco. Fica comigo. Antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Vamos embora analisar esses números do Vasco. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz. Está entrando no ar o nosso programa do Sábado Gigante, né? Um programa que a gente troca uma ideia, bate um papo aqui falando sobre Vasco, claro. E hoje a gente vai fazer uma análise sobre o trabalho do Fernando Diniz. Não vamos pegar todo o recorte de todo o período dele no Vasco, porque senão ficaria insustentável a defesa dele. Então pegamos um recorte dos últimos 2 meses e meio, os últimos 2 meses de 2025 e mais esse início do ano de 2026. Vamos trabalhar com esses números, porque muitas pessoas gostam do Fernando Diniz, outros não gostam, e acham que é perseguição. Vamos analisar matematicamente, friamente, vamos olhar os números do Fernando Diniz nessa passagem pelo Vasco, tá legal? Então eu acho que é importante a gente fazer isso sem a paixão mesmo. Claro que sempre tem paixão envolvida quando se fala de Vasco, mas um olhar de números, analisando a performance, o desempenho, o que o treinador do Vasco está entregando pro time, pro clube, né? Para a história do clube, porque isso vai ficar para a história, isso vai ser uma marca na história. Antes, deixa eu só falar, todo mundo sabe que o canal aqui está com uma parceria no YouTube Shopping, né? Antes de fazer o nosso jabá aqui, vou colocar um vídeo rapidinho de uma camisa que a gente está patrocinando aqui, que está no Mercado Livre com frete grátis para você. Dá uma olhadinha aí, ó. Mostre toda a sua paixão pelo Gigante da Colina com a camisa Vasco Building masculina. Com design moderno e ousado, essa peça é perfeita para os torcedores que valorizam o estilo sem abrir mão da tradição. A estampa exclusiva do modelo Building mistura elementos contemporâneos com o DNA vascaíno, destacando sua identidade com atitude e originalidade. Fabricada em 100% poliéster, ela proporciona leveza e excelente respirabilidade, ideal para longos períodos de uso. Sendo um produto licenciado oficialmente, a camisa Vasco Building representa o orgulho e o amor pelo Vasco em cada detalhe. Camisa muito linda do Vasco, a Vasco Building, é um produto licenciado oficial do Vasco. Você comprou da camisa, o Vasco recebe royalty, né? O Vasco recebe por essa camisa. A gente aqui também ganha uma comissão. Então é isso, tá já falado aí. Agora vamos para os números do Fernando Diniz, para que a gente possa analisar com tranquilidade, com calma, sem caça às bruxas, sem, eu não gosto dele. Não. Olhando o número, matemática, vamos lá, vamos ver. Tá aí, ó. Os últimos 15 jogos do Fernando Diniz. Se cada jogo valesse 3 pontos, que tem os jogos da Copa do Brasil que não é de ponto ganho. Mas se vitória vale 3 pontos, empate vale 1 ponto, derrota não vale ponto nenhum, os últimos 15 jogos, a gente vai ver aí, no dia 2 de novembro, o Vasco pegou o São Paulo em São Januário, perdeu 2-0. No dia 5 de novembro, pegou o Botafogo no Engenhão, perdeu 3-0. No dia 8 de novembro, o Vasco pegou o Juventude em casa, o Juventude rebaixado já. E o Vasco conseguiu perder em São Januário por 3-1. E aí no dia 19 o Vasco viajou até o Sul, pegou o Grêmio e perdeu 2-0. Aí o Vasco saiu do Sul e foi direto para a Bahia e perdeu 1-0. Aí o Vasco se encontrou e foi a vitória que segurou o Vasco na primeira divisão. O Vasco pegou o Internacional e meteu 5-1 no Internacional em São Januário, uma excelente exibição, e falou, agora vai, acabou a fase ruim. Logo depois, na quarta-feira seguinte, dia 2 de dezembro, o Vasco pegou o Mirassol em São Januário, perdeu 2-0. E aí fez daquele vexame de botar um time reserva para pegar o Atlético Mineiro e tomou-lhe um sacode de 5-0. Aí veio o primeiro jogo da semifinal e o Vasco vence o Fluminense com um gol na Bacia das Almas do Verratti no último minuto. O Vasco ganhou um jogo de 1-0, o Fluminense empatou 1-1 e no último minutinho o Verratti consegue fazer um gol e 2-1 Vasco. Gol de cabeça do Verratti dando a vitória. O último gol do Verratti pelo Vasco. E aí o Vasco vai enfrentar o Fluminense de novo na segunda partida e perde o jogo de 1-0.
né? O Vasco perde o jogo por 1-0 e ganha nos pênaltis do Fluminense, mas perdeu para o Fluminense 1-0 no tempo normal. Veio o primeiro jogo da decisão com o Corinthians em Itaquera, o Vasco faz um jogo morno, empata com o Corinthians em 0-0. Vem jogar a grande decisão da Copa do Brasil no Maracanã, jogando em casa, perde de novo, 2-1 para o Corinthians. Começa 2026, ano novo, vida nova, o Vasco estreia com uma vitória de 4-2 no Maricá. Vitória de um placar elástico, mas também contestada por ter tomado 2 gols bobo e por ter tido uma expulsão. Mas ok, começo de ano, o time teve pouco tempo de preparação, mas ganhou o jogo de 4-2. No segundo jogo do Campeonato Carioca, segundo jogo de 2026, o treinador resolveu colocar um time alternativo. Ok, e o Vasco empatou com o Nova Iguaçu em 0-0 em São Januário, um jogo horroroso onde Garré, Matheus França, esses caras mostraram que não podem passar na calçada de São Januário, quanto mais vestir a camisa do Vasco. Mas estava lá, empate de 0-0. E agora, na última quarta-feira, o Vasco pegou o Flamengo no Maracanã em uma exibição horrorosa, perdeu de 1-0, levando 32 chutes e dando apenas um chute a gol. São 15 jogos, se você for contar aí, são 15 jogos. Em vez de tais vitórias, apenas 3 vitórias em 15 jogos. São 10 derrotas e 2 empates. Não é aquele negócio que o Vasco está perdendo porque o Vasco não está vencendo, mas está empatando, está jogando bem. Também o Vasco não ganha, mas também não perde de ninguém. Está dando azar. Não tem azar. O Vasco só teve 2 empates, teve 10 derrotas. 10 derrotas e 2 empates. Em 15 jogos, o Vasco não conseguiu vencer em 12. Em 45 pontos, porque 15 jogos vezes 3 pontos, 45 pontos disputados, o Vasco fez apenas 11 pontos, 3 vitórias e 2 empates. Menos de 1 ponto por jogo. É muito pouco. 24,44% do aproveitamento do Vasco. Esses são os números frios desse recorte aí de 15 jogos. Peguei 2 meses e meio, né? 2 meses para trás e mais 3 jogos já esse ano. Para mostrar que esse ano nada mudou. Tudo continua a mesma coisa. Esse ano, o Vasco ganhou um jogo, perdeu um, empatou outro. Vai ganhar amanhã? Talvez o Vasco ganhe amanhã do Boa Vista, claro. Deve ganhar do Boa Vista amanhã. E aí vão achar que está tudo maravilhoso. O Vasco vai subir para a 3ª colocação do Carioca, vai 2 partidas vencer. O Vasco venceu 2 grandes. E aí o Coutinho vai fazer outro golaço amanhã, porque fez um golaço contra o Maricá. Mas o Vasco, quando pega time grande, o Vasco não vence. O Vasco perde a maioria dos jogos. O Vasco vem perdendo. E nada muda. Agora o Vasco está reforçando o elenco. Mas vai melhorar? Essa é uma pergunta que tem que ser feita para o Fernando Diniz. Fernando Diniz, num tom blasé na sua entrevista coletiva, mostra que está tudo normal, é um grupo que mais trabalha muito, a vitória vai vir, mas vai vir quando? Quando que o Vasco vai começar a vencer? Quando que o Vasco vai começar a ser temido? O sistema tático do Fernando Diniz todo mundo conhece, todo mundo sabe como jogar. Felipe Luiz, um jovem treinador do Flamengo, que tem um material humano espetacular na mão, conseguiu montar um esquema que comeu o Diniz, engoliu o Diniz. O Diniz não conseguiu ver a bola, o time do Diniz não conseguia sair com a bola e ficava tocando lá atrás, sem ter uma alternativa, sem ter uma jogada, sem dar um bico para frente, para uma correria, sem opção, sem nada, mantendo o mesmo jogo que não está dando certo. O jogo todo não está dando certo e o Vasco não altera o jeito de jogar. Não é só alterar peças. Mas o Vasco não tem banco, o Vasco não tem elenco, não dá para fazer tanta substituição assim. Os reforços ainda estão chegando. Ok, eu concordo, mas não dá para alterar o jeito de jogar. Eu não estou conseguindo sair com a bola dominada. Eu perco todas as bolas. Estou levando contra-ataque assim, na minha cara, na frente da área. Eu estou com todas as linhas baixas. O meu centroavante, o GB, no primeiro tempo, jogou de volante. O meu volante estava jogando de zagueiro. O meu zagueiro estava quase em cima da linha do gol, querendo construir um muro. Eu estou todo lá atrás e quero sair jogando e não tem opção. Eu tenho 11 jogadores lá atrás e não consigo sair jogando. O adversário não deixa eu sair jogando. Será que eu não tenho uma outra opção? Eu não sei armar uma jogada? Olha, eu tô com a bola, é tiro de meta. O time adversário está todo me pressionando. Será que eu não sei botar 3 ali atrás, como se eu fosse sair tocando, para trazer o adversário para frente e dar uma pancada na bola para jogar lá na frente para um Andrés Gomes para correria? Será que eu não sei montar uma armadilha dessa?
eu não tenho capacidade de fazer isso, porque o Vasco não tem alternativa. O Vasco é aquilo. É o samba de uma nota só. E isso me preocupa demais no trabalho do Fernando Diniz. É um péssimo trabalho. Fernando Diniz, você tem um péssimo trabalho no Vasco. Seu trabalho é horroroso. Você não vai ser demitido. Como disse um amigo aqui inscrito no canal, ele disse que o Fernando Diniz não tem patrão, ele tem fã. E é verdade. É isso que acontece. O Pedrinho, o Felipe, são fãs do Fernando Diniz. E aí, ele pode fazer o que ele quiser com o Vasco. Né? Eu acho que só vão demitir ele quando tiver iminente um rebaixamento. Vai ter que contratar um treinador para o milagre, para tirar o Vasco do rebaixamento. Eu acho que vai ser isso. Então não adianta vir Nestrosa, não adianta vir Brenner, não adianta contratar Douglas Luiz, que não vai ser contratado. Mas nada disso vai adiantar se você não tem um esquema tático, um sistema que funcione para esses jogadores. Esse negócio de tic-tac, acumula gente de um lado para virar a bola para o outro, todo mundo já manjou. O Flamengo não deixou o Vasco virar uma bola. O Vasco tumultuava aqui na esquerda e não conseguia virar uma bola para a direita, nenhuma bola, porque o Flamengo não dava espaço. Qualquer time que tenha jogadores medianos para bons, marca bem o Vasco e acaba. O Mirassol acabou com o Vasco na marcação. Não consegue, o Vasco não consegue jogar. O time do Fernando Diniz, ele consegue jogar contra poucos times, por isso que ele vence pouco. Poucos times dão chance do Fernando Diniz jogar. O Juventude, já rebaixado, em São Januário e também lá no Sul, não deu chance para o time do Fernando Diniz jogar. O esquema tático do Juventude matou o Fernando Diniz. O Fernando Diniz não tem opções, ele não monta alternativas no time. E isso me preocupa. Um treinador de um clube como o Vasco tem que ter mais jogo de cintura, tem que ter mais opções nos treinos ao longo da semana e durante a partida. Essas soluções têm que aparecer, porque ele é pago para isso. Ele não é pago para treinar o time num modelo e acabou. Ele é pago para criar soluções para o time vencer. E o Vasco não vem vencendo. Menos de 1 ponto por partida. Não pode ser normal. Qualquer outro treinador que não fosse coleguinha, amiguinho, já teria sido demitido do Vasco. O Carille foi demitido com uma performance muito melhor do que a do Fernando Diniz. Rafael Paiva também, por essa diretoria, por Pedrinho e por Felipe. Mas o Fernando Diniz é amigo, é um cara legal, é o cara que está segurando as pancadas todas, porque Pedrinho, há mais de 6 meses, não, ele apareceu, ele deu uma entrevista para a ESPN. Aquelas entrevistas combinadas, que você lê a pergunta antes, já sabe o que vai ser perguntado, né? Só pergunta docinha, legal, né? É isso. O Vasco está entregue nessa forma. Quando eu falo que a gestão do Pedrinho não é de todo horrorosa, está longe de ser a pior gestão do Vasco nos últimos anos, porém a gestão do Pedrinho no futebol, em geral, o Move no futebol é ruim de futebol, o Move não sabe fazer futebol. E está aí que o Pedrinho, mais uma vez, está pisando na bola. O futebol está ruim, está indo bem com o Admar Lopes nas contratações? Está ok, mas o campo e bola está ruim. Está muito ruim, porque está mal treinado, o time está mal trabalhado. É o time que trabalha muito, mas trabalha errado, pelo jeito, porque não ganha. Futebol você tem que vencer. Um time como o Vasco, ele tem que vencer mais do que perder. O Vasco não pode colecionar 9 derrotas, não pode. O Vasco não pode colecionar, acho que são 10 derrotas. O Vasco não pode colecionar 10 derrotas em 15 jogos, é muita coisa, meu amigo. Não pode. 15 jogos, 3, 4 derrotas, empates e vitórias, tudo bem. Agora, 10 derrotas em 15 jogos, menos de 1 ponto conquistado por partida. Então, o torcedor do Vasco que compra ingresso, que compra camisa, que investe, que vai lá com a sua família vir assistir o jogo do Vasco, ele vai lá para ver 1 ponto. O torcedor do Vasco, ele não tem esperança mais de ver 3 pontos. Ele vai ver 1 ponto, porque a média do Vasco é fazer 1 ponto por jogo. Então ele pode ser que ele perca aquela partida, mas a ideia do Vasco é fazer 1 ponto por jogo. Tá bom para vocês? Tá tudo bem? Porque o treinador do Vasco dá uma entrevista como se tivesse muito bem, que as perguntas fossem assim idiotas. E parece que ele está muito acima do bem e do mal. É muita prepotência, né? Eu acho que tem que baixar a bola e ver que o trabalho é ruim. O seu trabalho, Fernando Diniz, ele é horroroso, ele é péssimo. Ou você muda, já que não vão mudar você, né? Ou você muda, ou você vai levar o Vasco para uma tragédia em 2026. É hora de começar a refletir. Vamos ver os reforços, vamos esperar até abril. Se até abril o Vasco continuar com essa mesma performance, não melhorar, eu acho que não dá mais para você, Fernando Diniz. Eu acho que por dignidade, por amar o Vasco, pede o boné e vai embora.
diz que não tem condição, se machuca, torce o tornozelo, diz que você não tem condição de trabalhar esse ano. Para, você é um homem rico, cara. Não precisa disso. Larga essa vaidade de lado, deixa de lado. Não está resolvendo. Vai se reciclar, vai repensar, vai estudar, vai usar a parte que você tem de bom. Você tem alguma coisa boa? Claro que tem. Pega a parte que você tem de bom e se atualiza. Vai ver jogo de futebol, vai ver outros treinadores. Tá ruim. Tá muito ruim esse seu sistema aí, tá bom, Diniz? Grande abraço, fique com Deus, a você do canal. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? E não esquece de dar aquele apoio no shopping, adquirindo produtos aqui que a gente está indicando. Se você quiser algum produto que não seja esse daqui, mas que esteja no Mercado Livre, na Shopee, entra por aqui, entra pelo nosso link. Você escolhe um produto qualquer do Mercado Livre, vai lá e compra os produtos que você quer. Vai clicar no produto que eu anunciei, chega lá, você bota na busca o que você quer, você compra e a gente vai ganhar a comissão da mesma maneira e você vai estar ajudando o nosso canal. Lembrando que o Clube de Membros do canal tem novidade. A gente vai lançar essa novidade na próxima semana, no primeiro jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vai ter novidade no Clube de Membros. E olha, duas coisas bem legais no Clube de Membros. Vai ser bem legal. Então, vem participar. Grande abraço, fique com Deus. Fui. Tchau.